Gravar um vídeo de iceberg durante uma semana tão quente quanto essa é minha tentativa desesperada de me refrescar um pouquinho. Há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo sobre o grande iceberg de Digimon, e muita gente gostou dele. Eu também gosto desse tipo de vídeo porque a ideia de explorar curiosidades simples no começo e ir se aprofundando cada vez mais em teorias malucas é bem divertido. Até porque às vezes individualmente não são coisas que dariam vídeos inteiros sem forçar a barra, mas ainda são coisas que podem ser interessantes falar sobre. Então eu decidi soltar esse vídeo aqui porque enquanto eu vasculhava umas coisas no meu PC, eu acabei reencontrando esse iceberg que eu montei um ano atrás. Era pra ter virado vídeo, mas acabei não fazendo porque eu não queria mudar tanto o conteúdo do canal. É uma coisa que no geral o YouTube não recebe bem. Mas agora, né, canal largado do jeito que tá, graças às belíssimas condições dessa mesma plataforma. Enfim, eu olhei pra ele, deu vontade, já tá pronto. Não dá pra prejudicar mais o canal do que ficar sem postar nele, né? Só que o mais legal é que esse é um iceberg 100% feito por mim, como vocês devem ter notado. Eu montei ele com base em vários outros, fazendo uma curadoria de coisas que eram realmente interessantes. Tirei teoria que já foi descomprovada, frases que às vezes não dava nem pra saber o contexto original, ou então que nem tinha como pesquisar alguma coisa pra falar. Então esse aqui não é necessariamente o mais completo, com todas as teorias, mas é, na minha opinião, a versão mais interessante de um iceberg pra Hunter x Hunter, pelo menos até a data de postagem desse vídeo. Dessa forma ele é até um conteúdo novo mesmo pra quem já viu outros vídeos de iceberg dessa mesma série. Mas aí se faltar alguma coisa que você acha interessante e tem como me explicar, conta nos comentários, bota as fontes, vai que a gente faz uma parte 2, né? Incrível as ironias dessa vida. Depois de eu passar uma semana editando um vídeo de 1 hora, o Togashi decide dar as caras numa nova entrevista, enchendo a gente de informação, até de possível final ele falou. Então algumas das teorias aqui do iceberg ficaram automaticamente datadas. Aí onde for necessário eu adicionei uma anotação na tela, regravei alguma coisa, mas fiquem à vontade para apontar nos comentários o que vocês acharem importante. Ainda bem que a maior parte dessas teorias é só maluquice mesmo. Camada 1. Curiosidades que você provavelmente já sabe. Hiatos e hiatos. Mais conhecido do que a própria obra de Hunter x Hunter são os hiatos de Hunter x Hunter. Os fãs fizeram esse gráfico aqui marcando todos os capítulos que saíram semanalmente, mensalmente, tem aí a sua periodicidade, mas aqui onde tá tudo cinza são os períodos de hiato realmente. Então você vê ali que desde o primeiro arco lá do Exame Hunter já existiu ali 1, 2, 3, 4 períodozinhos de hiato. Então o hiato em Hunter x Hunter não é uma coisa de agora, né? Os hiatos são realmente o maior arco de Hunter x Hunter até hoje. Se você for ver ali depois, no comecinho de Quimera Antes, foi onde realmente começou a ficar mais e mais complicado, com períodos cada vez mais longos de hiato. O X é mudo. Sonic, por favor, me diga. Está aí a grande pergunta, né? De acordo aí com o material mais oficial, as informações mais confiáveis que a gente pode ter, o X é mudo mesmo, seria Hunter x Hunter. Mas, né, se até a nossa dublagem clássica do anime de 99 pronunciava o símbolo, quem somos nós para dizer outra coisa, né? Os filmes. Tem vídeo aqui no canal sobre os 2 filmes de Hunter x Hunter, então não vou me prolongar muito não. Os 2 foram dublados, muito antes do anime sequer imaginar que seria dublado por aqui, então as vozes são bem diferentes, né? Mas é isso, temos aí o Phantom Rouge, que explora ali um pouco mais daquele volume especial que contou uma história prévia do Kurapika, né? Um pouco sobre o clã dele, sobre as relações ali com a Genei Ryodan, né? E aí o segundo filme, Last Mission, é ainda mais filler, esse já é um filme bem mais complicadinho, porque ele acrescenta uma questão do On contra uma contraposição do Nen, mas o filme em si não é lá grande coisa, né? Se tiver curiosidade aí, veja o meu vídeo que eu falo especificamente sobre os 2 filmes, levanto bastante teorias que vão aparecer aqui no iceberg. Hunter x Hunter é um soft seinen, seja lá o que isso significa. Hunter x Hunter é publicado na Shonen Jump, então por definição padrão aí ele seria sim um shonen. Aquele fã geralmente adolescente mais chato, que gosta de falar que só consome conteúdo adulto, não gosta de chamar Hunter x Hunter de um shonen, né? Aí eles vêm com essa categoria completamente maluca de soft seinen. Não é um mangá adulto, mas é quase adulto. Não, não é, relaxa, fica tranquilo.
As datas de aniversário. Como essa não é uma informação que tá ali na série, né, eles não estavam comemorando aniversário lá, talvez muita gente não tenha percebido o padrão que existe. Então vamos lá. O Leório faz aniversário em 3 de março, o Kurapika em 4 de abril, o Gon em 5 de maio, o Hisoka em 6 de junho e o Killua em 7 de julho. E algumas dessas datas inclusive são comemorativas lá no Japão. O aniversário do Gon é no Dia das Crianças para eles. O do Kurapika, que tem o 4 pode ser aí uma alegoria ao número 4 poder ser lido como Shi, que também é a leitura de morte, né, o kanji da morte ali, mas aí é só um detalhezinho que o Togashi colocou ali nos materiais extras da obra, só pra fazer uma graça mesmo. O episódio piloto é mais uma coisa que também tem vídeo aqui no canal. Existiu um episódio piloto pra tentar vender a série e que, como a gente sabe muito bem hoje, deu certo. Ele adapta mais ou menos ali o primeiro volume de Hunter x Hunter, só que ele faz umas mudanças, coloca umas cenas a mais pra dar um pouco mais de ação pra esse começo da história. Então mesmo que você tenha visto as duas versões do anime, tem ali do mangá, quando você for ver esse episódio piloto vai ter coisas novas ali pra você. Recomendo que assista, é bem interessante. Felizmente deu certo, né? Estamos aí onde estamos. A Shueisha é a máfia. Não estamos falando só da revista que publica Hunter x Hunter. Se você for ver lá nos vários arcos em que a máfia faz parte, por exemplo, Yorkshin, e depois lá no arco das eleições são mencionados de novo, você vai ver que existem 3 grandes famílias de máfia no mundo de Hunter x Hunter. A família Shiryu, a família Rei e a família Sha. Se você juntar esses nomes, você vai ter a Shuhei Sha. Então ele deu aí essa alfinetada aí nos patrões, né, que fazem ele trabalhar até desenvolver problemas crônicos de doença, enfim. Muito bom, Togashi. O Killua de 99 é um tarado. É uma coisa que a gente vai comentar aí um pouquinho mais pra frente, que são sobre as cenas extras que o anime de 99 introduzia, né? Um easter eggzinho, uma coisinha a mais pra desenvolver um personagem. Uma dessas cenas foi o Killua convidando o Gon pra assistir um filme para adultos ali, né? E ele claramente fica constrangido, fofinho. O anime de 99 tem dessas coisas. Personagens com o NEM desconhecido. Por mais que esse seja o poderzinho da série, a gente já tenha visto esses personagens usando as habilidades deles, oficialmente o Togashi nunca disse pra gente qual era a categoria desses personagens. Então a gente não sabe exatamente se o Jin é ou não um especialista, por mais que tudo indique que sim. A gente não sabe qual é o tipo de NEM que a Ponzo desenvolve, apesar das coisas indicarem ali pra manipulação, já que ela controla as abelhas, né? Então tem um monte de personagem importante, personagem grande, que a gente não faz a menor ideia de qual seja realmente a habilidade deles ali, né? Pode inferir muitas coisas, mas oficialmente não sabemos. Chips para todo lado. Isso aí acho que é comum para qualquer obra, né? Como não tem casais canonicamente feitos, a galera costuma shippar o que der. Tem Leório e Kurapika, Gon e Killua. Um deles a gente vai ver aqui que é quase canônico. O Togashi deixou muitas e muitas referências, mas tá tão lá pra baixo do iceberg que, né? Fica a dúvida no ar. Os nomes dos Zoldycks. É mais um detalhe aí que, se você não prestou muita atenção, talvez você não tenha pego. Mas os filhos da família Zoldyck, né, o Killua e os irmãos dele, todos têm um padrãozinho no nome. É o Illumi, o irmão mais velho. O segundo seria o Miluki, depois viria o Killua, depois a Aluka, Kaluto. Então você vê que a sílaba final do nome de um irmão é a sílaba inicial do irmão seguinte aí na ordem cronológica da família. A Banjigan tem propriedades da borracha e do chiclete. É uma frase que, na verdade, em inglês virou um meme na comunidade gringa, porque o Hisoka repete ela, principalmente no começo da história, repetia bastante toda vez que ele usar a habilidade dele, né? Aí virou um meme da comunidade internacional aí, repetir essa frase em inglês. O Togashi é um personagem em Hunter x Hunter. Sim, o autor fez um self-insert dele ali no mangá, quando ele tinha que explicar alguma coisinha, ele colocava o personagemzinho dele com a mascarinha de cachorro ali, e aí na hora de adaptar esse mangá lá na versão de 99, pegaram esse personagem pra fazer 2 aparições aí em homenagem a ele mesmo, né? Ele aparece pra explicar justamente a habilidade do Hisoka lá, o Banjigan, e depois mais pra frente ali no arco de Yorkshin ele aparece de novo pra mostrar, né, que o Gon e o Killua caíram no golpe comprando um negócio falsificado.
temos as cenas extras no anime de 99. O anime de 99, se a gente voltar lá naquele gráfico que mostra os hiatos e tal, ele tava muito em cima dos capítulos que estavam sendo lançados. Isso é uma prática até comum nas adaptações de mangá para anime lá no Japão, e aí o que fazem quando esse tipo de caso acontece é colocar bastante filler. Filler mesmo, ele tem só 5 episódios. Tem aí mais uma vez um vídeo aqui no canal falando muito só sobre eles e falando na verdade sobre essas cenas de 99 num geral. Porque justamente, ao invés de fazer episódios inteiros de filler, o que o anime de 99 costumava fazer era expandir uma cenazinha a mais. Ele sempre acrescenta essas coisas que, ao meu ver, ajudam bastante a construir mais esse universo, a deixar a gente mais familiarizado com certos personagens. Eu gosto bastante dessas cenas extras do anime de 99. Para de latir, Togashi! Camada 2. Detalhes que você talvez não percebeu. Dubladoras do Gon e da Mito. Isso vale pro anime de 2011. Se você nunca reparou, a dubladora do Gon é a Megumi Han e a dubladora da Mito é a Keiko Han. Elas são mãe e filha, isso é muito fofo. O Gon aí tem a tia Mito como a figura materna dele. Achei bem bonitinho eles fazerem essa brincadeirinha aí na dublagem do anime de 2011 em japonês. De 99 não tem nada a ver, em português então, né? Bakaki Eldogra aparece. O Togashi é muito conhecido por Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, mas ele tem uma terceira obra chamada de Level E, e o Bakaki Eldogra é o protagonista dessa obra. Mas sim, ele aparece na versão de 2011 de Hunter x Hunter, substituindo aquele self-insert do Togashi que eu acabei de falar pra vocês. Ao invés de aparecer o carinha com a máscara de cachorro explicando a Banjigan do Hisoka, aparece o Prince Baka. E é só isso mesmo, ele aparece ali, a mulherzinha fica sem saber quem ele é, porque ninguém sabe quem é o Bakaki Eldogra, enfim. As personalidades determinam o tipo de Nen. Isso aqui eu acho que talvez seja o meu vídeo de Hunter x Hunter mais visto aqui do canal, né? O Togashi baseou muito o sistema de Nen dele em algumas ideias da psicologia que hoje em dia a gente sabe que são meio balela ali, né? Aquele esquema do Myers-Briggs é meio pseudagem, mas tá ali, tem uma ideia muito legal dos personagens. Você pode fazer o seu próprio teste pra saber qual é o seu tipo de Nen. Assista lá depois de ver esse iceberg que eu detalho bastante essa questão aí da psicologia, personalidade, Nen e tal. Four Temperament Ensemble. Esse nome frescurento aí é uma técnica de escrita que não só o Togashi usa, é a ideia de que quando você tem um grupo de personagens, você pode construir esse grupo dividindo eles em 4 tipos de personalidade para conseguir criar algumas estruturas nessa história, né? Seria basicamente você pegar do extremo da introversão ao extremo da extroversão e cruzar com o extremo da estabilidade emocional com o extremo da instabilidade emocional. E aí isso volta inclusive ali para a questão das personalidades com os tipos de Nen, né? São duas coisas que têm basicamente a mesma base. No meu vídeo de Dragon Collection, que não tem nada a ver com Hunter x Hunter, eu falo desse tipo de clichê narrativo em obras, né? Que Dragon Collection tem ótimos exemplos disso também. A Alluka é trans. Isso aí eu acho que é uma questão já até batida, principalmente pra quem é, né, fã um pouco mais progressista aí de Hunter x Hunter. Toda a família da Alluka do Killua tratam ela como uma coisa, um objeto, mas não é de hoje que o Togashi gosta de fazer aí alusões, metáforas nas obras dele. Toda a questão da família não respeitar muito ela, e por isso se referirem a ela com pronomes masculinos, falam que é o filho deles, deixa muito claro essa questão trans, porque aí só o Killua, que realmente são irmãos muito próximos, só ele trata a Alluka com os pronomes femininos dela, né? Então é uma questão muito legal aí que o Togashi colocou como um detalhe e tal, e que com certeza foi influência da esposa dele, né? Pra quem não sabe, poderia ser até mais uma coisa aí no iceberg, a esposa do Togashi escreveu Sailor Moon, que aí, né, pô, alegorias de sexualidade não faltam em Sailor Moon. Vai te catar. Se você não faz ideia do que é esse monte de letras aqui, é canonicamente o nome do Kurolo Lucifer. Eu
não sei o que se passava pela cabeça dele quando ele colocou os nomes canônicos dos personagens em um dos capítulos do mangá. A gente tem que o nome do Hisoka é na verdade Hisoka. Eu escolho ignorar. Easter eggs de Yu Yu Hakusho, a outra grande obra do Togashi. Então ao longo tanto do mangá quanto das adaptações em anime, sempre teve ali uma referenciazinha que pode ser ou não algo de Yu Yu Hakusho. O que fica bem claro mesmo são as referências no anime de 2011. Os bonecos ali no quarto do irmão do Killua, temos ali claramente, né, a galerinha que faz a turma com o Yusuke, mas aí além de Yu Yu Hakusho ele tem aqui claramente o Kamen Rider Force, tem uns outros Kamen Riders que misturam elementos aqui, mas enfim. O Gourmet World de Toriko. Essa ideia de que o continente negro é um mundo muito maior do que o mundo conhecido, vem na verdade do Togashi se inspirando no mundo gourmet de Toriko. Toda aquela questão das calamidades, dele ser um mundo muito maior, é basicamente tudo que apareceu ali como uma piada no continente gourmet, né, no mundo gourmet de Toriko. Porque ao mesmo tempo em que Toriko se inspirou na ideia dos Hunters gourmet do Togashi, o Togashi fez essa devolutiva aí quando ele teve que colocar esses elementos na obra dele. Kortopi é um anagrama. Kortopi é aquele membro da Genei Ryodan que faz cópias de objetos, né? Esse é o poder dele, é falsificar coisas. E justamente, o nome dele é uma troca na ordem das sílabas de Kopi Wotoru, que significa literalmente tirar uma cópia. Togashi espertalhão. A personalidade das formigas quimera é baseada neles, humanos. A rainha comeu a carne humana e criou essas formigas quimera que eram mais inteligentes. Uma gostava de cozinhar, a outra gostava de pesquisar. Acho que o caso mais clássico é ali a que acaba trocando de lado, né? Porque ele claramente ainda manteve as memórias de quando ele morreu protegendo a irmãzinha, então ele tem tudo isso, né? Isso aí fica meio que nas entrelinhas, só que não, porque é até um tanto óbvio, só não é falado diretamente na obra. Mistura de dubladores entre 99 e 2011. Essa é uma curiosidade que eu não sei se foi intencional, mas se a gente pega a lista japonesa de dubladores do anime de 99 e faz a mesma coisa pro anime de 2011, a gente nota que teve uma baguncinha ali. Por exemplo, quem deu voz pro Hisoka em 99 foi fazer o Pariston em 2011. Quem fez o Magitani em 99 fez o Franklin em 2011. O Wing em 99 é o Zepaile em 2011, enfim. Tem vários desses casos em que mantiveram os dubladores, mas trocaram completamente os personagens. O pau do Leório. Na versão de 99, naquela coisa de botar mais cenas pra desenvolver os personagens, eles fizeram o Leório mostrar o negócio dele pro Kurapika. O que não teria tanto problema, já que, né, broderagem entre amigos, com a exceção de que eles insinuaram que o Kurapika era uma garota. Nesse começo do anime, como ainda tava no começo do mangá, eu acho que eles quiseram deixar isso meio dúbio, porque vai que lá na frente, né, o Togashi revela alguma coisa. Mas justamente no anime de 99, o Kurapika já tinha uns traços um pouco mais delicados do que o próprio Togashi fazia. E aí nessa cena complicou as coisas ainda mais. Mas não, canonicamente aí o Togashi botou o Kurapika como um homem mesmo. O Killua não pode saber que o Goto morreu. Aparentemente eles não querem que o Killua saiba que o único mordomo ali que tinha algum carinho por ele no meio daquela família escrota, eles não querem que o Killua saiba que ele morreu. Porque provavelmente o Killua ia querer ir atrás do Hisoka, ia dar muito problema. É um detalhezinho aí que, sei lá, não muda muita coisa. Os figurinos variados em 99. Mais uma dessa coisa aí do anime de 99, querer dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de profundidade pra certos personagens. A gente vê que eles trocavam de roupa com muito mais frequência do que o Togashi canonicamente fez eles trocarem de roupa, né? É interessante, dá aí mais uma camada pro anime de 99. Eu gosto bastante dessa atenção aos detalhes que ele gosta de fazer. Togashi é o Duun. Tem a famosa foto do Togashi jogando Dragon Quest no meio de um quarto imundo. E aí quando a gente conheceu o Duun no próprio mangá, o Togashi se desenhou assim, e no anime ficou ali bem claro que, enfim, no arco do videogame fizeram aí uma referência ao próprio autor da obra jogar videogame em meio ao lixão imundo. Limpem seus quartos.
o gênero de Pitou. Neferpitou, a gente, principalmente em português, costuma se referir ao personagem como uma mulher, porque ela tem uns traços mais afeminados, as dubladoras geralmente são mulheres, só que o próprio Togashi sempre se referiu à personagem como Itsu, como uma coisa, justamente pela falta de humanidade da personagem em si. Então fica essa questão de qual seria o real gênero de Pitou. Mas em uma entrevista, o Togashi disse que se ele tivesse que definir, seria um homem. Então entra aí também de novo naquele trabalho, né, das representações de gênero em Hunter x Hunter. Pitou tá aí como mais um personagem, dessa vez seria um personagem agênero, né? Não entra a questão de transexualidade pra ela como entraria pra Aluka, não. A Pitou realmente é gênero neutro. O rosto da Kikyo, a mãe do Killua, né, a primeira vez que a gente conhece ela já tá com o rosto todo enfaixado, porque o Killua, quando fugiu de casa, machucou o rosto dela. Mas mesmo nos flashbacks em que a gente vê ela sem as faixas, ela tá sempre com esse visor do Ciclope aí, né? Então a gente não sabe como seria o rosto dela. Será que o Illumi herdou esses belos olhos da mãe dele? E por isso ela esconde? Horrível. O Netero usou a perna direita e o braço esquerdo. Lembra lá naquela parte do Exame Hunter em que eles ganham uma carona de dirigível e aí ele vai ali jogar um joguinho com o Killua e o Gon e fala que pra equilibrar não vai usar a perna direita e o braço esquerdo? Beleza, ali durante o jogo ele não usou mesmo, mas olha quais foram a perna e o braço que ele perde na luta contra o Meruem. Togashi fez ele perder justamente esse braço e a perna numa coisa ali de trazer uma certa humildade, botar o Netero de volta no chão pra tipo, pô velho, você é foda, mas calma lá, né? Mas pode também ter sido só coincidência, né? Não vamos ficar nessa de que, pô, tudo planejado, não sei o que, não sei. O idioma do Phaeton. Essa é uma coisa que a gente perdeu na nossa dublagem. Na de 99 já era meio perdido, mas talvez na época eles nem soubessem disso, mas na de 2011 poderiam ter feito e não fizeram como poderia ser. Na versão japonesa, o Phaeton, ele é de algum outro país que não fala a língua padrão desse mundo, que no caso é o japonês, né? Então quando ele tá falando em japonês, ele tem ali uma gramática meio zoada, as palavras têm um sotaque mais esquisito, e é infelizmente uma coisa que a galera na dublagem de 2011 não se atentou tanto, não parece que botaram muito essa característica do personagem não falar o mesmo idioma que o resto da galera, não é o idioma principal dele, pelo menos. Nobunaga não tem Hatsu, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter tirado desse iceberg, porque na época em que eu fiz ele lá, quase um ano atrás, realmente o Nobunaga nunca tinha mostrado qual era o poderzinho dele. Só que aí, né, nesses últimos capítulos que o Togashi lançou em outubro do ano passado, mostraram que o Nobunaga tem sim uma habilidade. Ele finalmente deram alguma atenção pro cara. GMs de Grid Island desconhecidos. Pra quem não lembra, o Grid Island, né, o nome do jogo, vem das iniciais dos Hunters que criaram ele. Então é o Jin, o Razor, a Helena, a Eta e o Doom. Aí você pensa, as iniciais são só pra parte Grid. Mas não, o Island também é, porque a letra L, confirmadamente, é o List. Só que aí a gente fica sem saber quem seria o I, o S, o A, o N e o D. Só que aí tem a teoria de que o I seria o Ikishon Pekatosha. Você sabe quem é Ikishon Pekatosha? É ninguém. É um boneco que apareceu por um quadro no mangá, tem ali um frame na adaptação de 2011, mas graças a essa mascarinha que ele usa, tem uma loja de cartas mágicas lá em Massadora que é igualzinha à cabeça dele. E como o Togashi disse que o nome do personagem é Ikishon Pekatosha, provavelmente ele pode ser aí o I de Grid Island. Para terminar essa camada, os musicais de teatro. É comum que no Japão várias obras ganhem peças teatrais, né? E aí Hunter x Hunter teve vários musicais. Alguns só contando a mesma história do anime, alguns contando essa história, colocando algumas ceninhas a mais, tipo o anime de 99 fazia. E aí a maioria deles são por algum motivo musicais, né? Não são só peças de teatro reencenando a história. Sempre tem ali a galera cantando e dançando, e aí meio que é mais um meme da comunidade de Hunter x Hunter aí. A maioria deles está no YouTube, alguns tem até legendado, porque foram lançados em DVD e tal, mas não tá perdendo nada não. Camada 3. Dúvidas de quem pensou até demais.
Agora a gente vai começar a analisar uns buracos no roteiro, algumas evidências que a gente vai juntando daqui e dali para formar uma teoria um pouco mais complicada. Então vamos lá. Os outros resultados da roleta do Kaito. Se você não lembra, a habilidade desse personagem aí é justamente conjurar aquele palhacinho, né, o Crazy Slots, e ele basicamente rola um dado que pode ir de 1 até 9, e aí dependendo do número que sair, ele ganha uma arma diferente. A questão é que um desses resultados era um número que só sairia quando a vida do personagem ali tivesse correndo risco absurdo. E aí a teoria que vem em cima disso é de que um desses resultados, né, esse resultado super secreto, foi o que fez a alma, a consciência, sei lá dele, se manter mesmo depois que ele foi comido pela rainha das formigas. Quando o Kaito ressuscitou ali na forma da menininha, é literalmente ele, acabou, não tem nada. Então a teoria é de que realmente, e foi essa habilidade, essa arma que conseguiu salvar de alguma forma ali a vida dele nesse contexto. As outras flechas do Poco. Poco é aquele personagem que não fede nem cheira, né? Nunca fez muita coisa, mas a gente descobriu logo no comecinho ali do arco das Formigas Quimera que ele já tinha também a habilidade de Nen dele, usando os próprios arcos e flechas ali que ele sempre usou. A questão é, ele tem as flechas do arco-íris, então são pelo menos 7, eu imagino, só que a gente só viu a vermelha e a laranja. Então na mesma pegada do Kaito aí, quais serão os poderes, né, das outras flechas que ele teria e que a gente nem chegou a ver? Mas aí é só isso mesmo, a gente só não sabe quais seriam. Quantas habilidades o Kuroro já roubou? A habilidade principal dele como especialista é justamente roubar a habilidade de outros Hunters que ele entra em contato. E aí surge a questão, a gente viu ele usar muitas e muitas habilidades ao longo da série, principalmente ali na batalha contra o Hisoka no mangá também, só que dadas as condições absurdas para ele roubar esses poderes, fica a dúvida aí de quantas outras habilidades ele realmente conseguiria ter roubado. A gente vê ali que contra os Zoldicks, eles perceberam que eles estavam quase preenchendo essas condições e falou, opa, pera aí, vou parar de responder porque tô vendo pra onde isso vai me levar. Voltando até naquela coisa das personalidades definirem as habilidades de Nen, a questão é que os especialistas geralmente conseguem ser carismáticos, né? Então ele é um golpista mesmo, ele convence a pessoa a dar a habilidade pra ele e ela nem se toca disso até que seja tarde demais. Então é bem interessante imaginar isso aí, que ele tá dando um golpe nas pessoas mesmo, né? Ele encanta, convence, quando vai ver, roubou. Os membros anteriores da Ryodan. Os membros principais ali sempre foram esses mesmos que a gente conheceu, mas um ou outro ali entrou depois, um ou outro substituiu alguém, como por exemplo o Hisoka. Ele entrou como número 4 no lugar de algum número 4 que a gente nunca vai conhecer. O filme lá, o Phantom Rouge, traz o Omokage como sendo esse personagem, mas é filler, não é canônico, não tem nada a ver. Mas aí, além do número 4, tem o número 8, que aí sim a gente nunca viu nenhuma obra expansiva de Hunter x Hunter, deu qualquer pista que seja, então a gente não sabe quem seria o número 8 mesmo, esse aí sem evidência nenhuma. O Gon não é virgem. Isso aí é mais coisa de tipo, pra quê, né? Os fãs levam as coisas muito além do que é necessário. Basicamente, durante o arco lá das Formigas Quimera, em que ele vai nos encontros com a Palme, né? Antes dela virar formiga e tal, o Killua se mostra um pouco preocupado, né? Porque ela é meio doida, vai que ela quer fazer alguma coisa, né? Digamos assim. Só que aí o Gon dá um balde de água fria falando que, não, ele tá acostumado. Na Ilha da Baleia lá, as mulheres mais velhas pediam pra ele sair em encontros com ela Enfim, próximo assunto. Zigzoldic igual a Marra. Isso aí é uma pequena confusão que o Togashi fez, a gente não sabe se ele desfez ou não, mas enfim. O Zigzoldic seria aí o avô do Killua. É um dos membros da primeira expedição que foi feita lá ao Continente das Trevas, né? Ele tinha esse visual que vocês estão vendo aí. Só que em algum outro momento da história, a gente teve esse desenho da cronologia da família Zoldyck e ele não se parece com o
personagem que estaria no lugar dele ali, né? Então os fãs especulam muito que o Zig Zoldyck é o Togashi readaptando um personagem chamado de Maha Zoldyck, que foi apresentado em outro momento como sendo o pai do avô do Killua. Será que esses dois personagens são o mesmo e o Togashi meio que vacilou, depois tentou corrigir? Ou seriam duas linhas mesmo aqui? A gente tá vendo o bisavô e o tataravô do Killua. Fica essa bagunça porque os dois personagens meio que apareceram no mesmo contexto, né? Talvez os dois personagens sejam os mesmos ou não sei. O Togashi falando da saúde no mangá. Algumas pessoas fazem, né, piadas de mau gosto, enfim. Mas desde o comecinho da série, o Togashi já falava bastante sobre a saúde dele, né? Colocando aquele bonequinho dele, comentando que, putz, minhas costas estão assim, tô começando a sentir uma dor. Isso é bem triste, né? Se você for parar pra ver que faz tanto tempo e ele não teve muita opção do que fazer pra melhorar. A Nanika é um AI, não é inteligência artificial, são essas criaturas do continente negro, uma das tais calamidades que o primeiro grupo de expedição fez os registros e tudo mais. As evidências para isso vêm do fato dos olhinhos serem muito parecidos e também porque os poderes da Nanika, quando ela tá transformada, digamos assim, lembram muito os efeitos que os AIs fizeram na primeira expedição lá. A maneira como as vítimas morrem, né, meio retorcidas, esmagadas, é literalmente idêntico. Tem outras questões também, como a própria Nanika transformada. Quando ela aceita um pedido, ela responde hi, só que soa como esse ai. Então tem algumas evidenciazinhas, né, mais algumas coisas aqui e ali, que faz as pessoas imaginarem que a Nanika seria um desses ais que foi trazido, talvez até pelo Zig ou Maha Zoldyck da expedição. Complicado. O Hisoka quer matar o Killua. Vem dessa ceninha aí em que eles estão perseguindo justamente o Killua que fugiu com a Alluka, e aí o Hisoka vira pro Illumi, o irmão mais velho ali da família, e pergunta se ele poderia matar o Killua, mas fazendo um gesto bem sugestivo com os dedos ali, que eu prefiro não pensar muito sobre o que talvez isso signifique de verdade. Hisoka e Illumi são casados. Existe aí essa relação entre os dois que nenhum deles bate muito bem. Então eles têm um relacionamento que dá pra interpretar de um jeito esquisito. Mas a maior evidência pra isso é que num dos quadros do mangá, quando o Illumi se apresenta lá pra Genei Ryodan, né, pra substituir ali a saída do Hisoka, ele justamente se apresenta falando isso. Caso o Hisoka morresse, ele teria direito a tudo que era dele. Eles mencionam até um anel de casamento. É uma coisa assim, provavelmente alegórica, metafórica, ele tá meio que zoando, né? Ele fez um contrato com o Hisoka, tipo um pré-nupcial, mas é engraçado o Togashi ter botado essa confirmação aí do chip pra quem gosta desses dois juntos, né? O Don Freaks. O Don Freaks é supostamente o autor do livro ali dos registros do continente negro, que é o que o próprio Jin tava buscando pra ter mais informações ali e tal. Aí assim, o nome do cara é Don Freaks, mas em momento algum o Togashi ou os personagens diz que ele é da mesma família do Gon e do Jin. Mas, né, não tem por que não ser. Ele não teria o mesmo sobrenome que eles aí à toa. É uma coisa que eu odeio nesse monte de shonen em que do nada o personagem principal sempre teve aí uma linhagem ou estava destinado a alguma coisa. O Gon, então, ele é tão fodão porque o cara tava lá no continente negro, de repente ele pegou alguma coisa genética e passou, e aí o Gon vai ser um deus disfarçado. Não gosto. As formigas quimera nem eram tão fortes assim. Isso é uma coisa que muita gente nem se ligou. Mas realmente, apesar de ser ali o maior arco da obra do Togashi, ter tido lutas muito importantes e difíceis da nossa perspectiva, as formigas quimera dentro desse universo são classificadas como criaturas de nível B a C. Então as formigas quimera estão ali do meio para começar a ficar complicado. Para vocês terem um comparativo, um ser humano individualmente é de rank C. Então as piores formigas estariam ali no mesmo nível que a gente. As melhores formigas estariam no nível da humanidade como espécie, que aí a gente tem o rank B, alguns diriam até o rank A. Porque, por exemplo, o que venceu as formigas quimera foi uma bomba atômica. A melhor das formigas ali, a mais pica de todas, foi vencida por um esforço coletivo da humanidade de desenvolver uma tecnologia zoada, né, uma bomba, e, bom, ela morreu pra bomba.
Então a gente é no mínimo melhor do que elas. E aí se você para pra analisar esse arco, realmente, mandaram 2 crianças, 2 Hunters que estavam começando ali na carreira, e aí pra supervisionar tinha ali mais 2 caras que não eram lá grande coisa, mas pelo menos tinham experiência, né? O nível de perigo das formigas quimera não é grande coisa. O Knuckle paga de brigão, mas tem habilidades para evitar a briga. A única habilidade dele que a gente viu é super complexa, mas se a gente for simplificar ela, é simplesmente limitar o uso de Nen do adversário para que ele pare de brigar. Usou isso no Gon, ele ficou aí meses sem poder lutar. Usou lá no Monto Tuyupi também para ele não conseguir brigar tão bem. E isso aí condiz muito com a personalidade do personagem, né? Ele é brigão, gritalhão, é confrontivo, mas ele é ao mesmo tempo aí esse cara sentimental, esse cara que se puder não brigar, provavelmente não vai. O óculos do Morel na NGL. Pra quem não lembra, a NGL é aquele país todo naturalista, que não deixava ninguém entrar com acessórios manufaturados, né, industrializados e tal. Os amigos do Kaito não puderam entrar porque um usava o brinco, a outra tinha silicone. O Gon e o Killua tiveram que trocar de roupa porque as fibras delas não eram naturais, né. Só que aí você vai ver que durante ali o arco de infiltração pra eles enfrentarem as formigas, Morel tá de óculos. Os óculos não devia ter podido entrar, né? Os golpes do Feitan são referências a filmes. A gente vê que os nomes dos ataques em específicos são inspirados pelos filmes Unforgiven e Burned by the Sun, que são 2 filmes westerns clássicos aí, né? Talvez alguma referência ao lugar de onde ele veio. Feitan é do Texas, confirmado, não sei. A besta de Nen do Wobble. Todos os membros ali, né, os herdeiros da família real, ganharam bestas de Nen para poder competir pelo título da realeza. Inclusive o bebezinho. E aí, por razões óbvias, né? Ele ainda não sabe usar os poderes dele. A gente ainda tá sem saber qual seria a besta de Nen do bebezinho. Provavelmente vai ser a mais OP, esse bebê aí que vai ser o herdeiro no final do arco. Já tô até vendo. O Jin é um especialista. Vem aí da ideia de que a gente não sabe exatamente qual a categoria de Nen dele, mas dado a habilidade dele de copiar outras habilidades, ele deve ser tipo o Kuroro ali, com algumas condições um pouco diferentes. Especialista é o que tem mais evidências aí. O Zig é o avô do Zeno? Volta aí naquela discussão do Zig-Zoldyck ser o Marra ou não. Quem seria o Zig nessa genealogia aqui dos Zoldicks, né? Eu não sei se a gente coloca ele aqui ou aqui. O Togashi faz essa confusão de vez em quando. Pure Paladin Squad é basicamente o grupo ao qual o Netero fez parte ali no auge dele. Seria um grupo de Hunters mais tops do mundo. A obra faz uma referência a esse grupo ali durante o arco das eleições e também durante aquele filme que não é canônico, o Last Mission. Só que a gente não sabe quem seriam os outros Hunters que estariam ali com o Netero, né? Quem é essa galera que tá no mesmo nível do supostamente melhor Hunter do mundo? Não sabemos. Hunter x Hunter, escrito por Sui Ishida, que pra quem não sabe é o autor de Tokyo Ghoul. Essa é uma teoria que tem várias camadas, né? O Sui Ishida escreveu um pequeno mangazinho ali, alguns poucos volumes, sobre a backstory do Hisoka, contando como ele adquiriu os poderes deles, como ele se tornou o Hisoka mesmo, né? É bem legal, vale a pena ler ali, é curtinho. Inclusive se amarra aí no outro momento desse iceberg, mas aí eu apresento mais evidências de que talvez Togashi e Sui Ishida sejam a mesma pessoa. Será? O trágico destino do braço do Gon. Em todo o arco em que o Gon tá envolvido, de uma forma ou de outra acaba destruindo o braço dele. Seja simplesmente com uma queda de braço, ou realmente tendo eles explodidos e perdendo completamente. E até quando ele não tá muito envolvido, tudo que a gente vê dele é só um bracinho carcomido. Descansa em paz o braço do Gon. O possível rosto da mãe do Gon. Em um dos sketches iniciais do Togashi expostos no museu há muito tempo atrás, ali numa comemoração aos 10 anos, eu acho que foi de Hunter x Hunter, a gente vê ali o esboço do Gon, do Kurapika, do Leório, do Jin e dessa mocinha apoiada no Jin. Talvez a mãe do Gon faria mais parte dessa história, né? E no caso aqui a gente só tem esse esboço, o Togashi jogou fora, porque em alguma entrevista também ele falou que não ter pais presentes para um protagonista ajuda ele a se desenvolver, deixa ele mais livre, enfim. Inclusive outra curiosidade que poderia estar nesse iceberg, porque a gente descobriu
viu, sei lá, 3 dias atrás numa entrevista nova do Togashi, se você reparar nesse mesmo sketch dele aí, não tem o Killua. O Killua foi um personagem que o Togashi botou depois na história. Originalmente ele queria que o Gon reprovasse no exame Hunter, só que eu acho que no meio ali do desenvolvimento ele falou, putz, o Gon precisa passar, então deixa eu voltar um pouquinho e botar uma outra criança pra reprovar, sei lá. Então ficaria aí uma outra curiosidade, Killua é um personagem extra na obra aí originalmente que o Togashi queria ter feito. E aí os próximos 2 pontos eu vou abordar junto aqui, que seria a Sonata das Trevas veio do Continente Negro e o Pergaminho do Eremita é um item do Continente Negro. A Sonata das Trevas seria aquela partitura de música que a amiguinha do Kurapika lá queria encontrar, né? Por isso que ela ficou meio careca, não sei o que, ela ouviu uma parte dessa Sonata das Trevas. Isso vem de mais uma das calamidades lá do Continente Negro. Existe uma tal de cobra Hellbell que ela faz um som que quem escuta começa a ter uns instintos homicidas, suicidas e tudo mais, né? Então pode ser que a Sonata das Trevas é de repente uma gravação do som que essa cobra faz. Vai saber. E aí o outro item, né, o Pergaminho do Eremita, era o item que o Hanzo, aquele ninja do Exame Hunter, queria conseguir. De repente esse Pergaminho do Eremita é parte dos documentos ali de quem fez essa expedição até o Continente Negro, né? Mas aí já é uma viajada muito mais forte do que a Sonata das Trevas. Camada 4, beirando a conspiração. O clã Kurta veio do Continente Negro. É a galera do Kurapika, né? Porque se você for parar pra pensar, eles têm habilidades que vão um pouco além de um ser humano comum. Mesmo quando você considera Hunters, né? O simples fato deles mudarem a cor do olho. E com isso, ainda poderem atingir um potencial maior com o Nen, pode ser um indicativo disso. Isso vai se conectar com uma outra teoria que tá ali um pouco mais pra baixo, mas que quando chegar lá a gente vê. O Gyro é o Final Boss. É a pior teoria já levantada em Hunter x Hunter. Só porque o Togashi resolveu dar um pouco de atenção pro personagem ali durante o arco das Formigas Quimera, né? Explicando quem ele era antes de virar formiga. Aí todo mundo falou, nossa, não, então esse aí é o bichão. Lá no final vai ser o Gon contra ele. O Gon nem tá mais no mangá, nem deve voltar mais. Esquece essa porcaria de Gyro, pelo amor de Deus. Todo Nen necessário para manter Grid Island. Porque realmente, né, a partir do momento em que a gente descobre que Grid Island tá no mundo real, todo aquele monte de NPCs passa a ser, sei lá, marionetes manipulados pelo Nen de alguém. É muito Nen, é muito Nen. Todas as magias, todos os objetos, as criaturas. Custa. Se fosse um videogame de verdade era mais fácil. A Genei Ryodan como alegoria religiosa. Essa é um tanto óbvia, principalmente ali no arco de Yorkshin, né? Toda a música que toca, o posicionamento dos membros ali e a questão das cruzes invertidas é o Kuroro e os 12 apóstolos dele, a questão de quem é o traidor, onde ele se sentava na perna ali, a questão do Judas, né? Tem muita coisa mesmo. Isso aí nem é teoria, eu acho que Togashi deixou bem claro. Quem da Ryodan o Silva matou? A gente vê que o pai do Killua disse que uma vez contrataram ele para matar um membro da Ryodan, e aí talvez seja o 4º membro ali que ficou a vaga pro Hisoka entrar, ou o tal do 8º que a gente nunca nem vai saber quem foi, né? Mas a pergunta fica no ar, quem foi que ele matou? Só pode ter sido um desses dois. Falando nos Zoldycks e na Genei Ryodan, o Feitan é um Zoldyck. É porque realmente tem evidências muito fortes disso. A começar que a mãe do Killua e dos irmãos veio também da cidade Meteoro. E o Feitan é um órfão daquela cidade. Então talvez ela tenha tido esse filho por lá e tal, né? Vai saber. Só que aí tem a questão de que quando o Kaluto entra pra Genei Ryodan e ele assiste a luta do Feitan, a gente vê ele pensando lá, né? Que tô muito longe do nível dessa galera, vou ter que treinar mais. E aí ele pensa, não importa quantos anos leve, eu vou trazer o meu irmão de volta. A gente naturalmente pensa no Killua, mas se fosse o Killua, por que ele entrou pra Genei Ryodan? No mangá também o Togashi ainda é sacana que uns poucos quadros depois disso, eles mostram, né, uma foto ali da família Zoldyck e tem um personagem com o rosto escondido dando tchauzinho, né, meio que saindo, ó, esse foi o membro que saiu da família. E logo em seguida mostra ali o Feitan tomando os golpes na luta. Dos que a gente conhece da família Zoldyck, só poderia ser a Alluka. E não foi ela que escolheu sair da família, a família escondeu ela. Então existe um irmão talvez que saiu da família. E tudo indica que o Feitan seja esse irmão. Bem doido, né? A Ilha da Baleia é viva. É uma ideia que não
não tem muita evidência, mas que considerando o universo de Hunter x Hunter, pode ser muito bem plausível, né? Ela ter o formato de uma baleia ali pode ser muito mais do que só uma coincidência. O Kaluto tem ciúmes da Alluka. Isso é bem óbvio, né? E aí você vê que o Kaluto usa roupas mais femininas, tem o cabelo mais feminino, talvez para se parecer mais com a Alluka, que recebe a atenção da família, mesmo que seja de uma forma negativa. De repente, por ser o irmão mais novo de tantos irmãos, cada um com uma coisa tão pontual para a família, o fato do Kaluto ser o único que é o filho bonzinho, tá ali com a mãe, talvez seja justamente porque ele tem muitos ciúmes da atenção que a irmã mais velha imediatamente ali recebe, né? Mas na verdade eu diria que até ciúmes de todos os irmãos, não só da Alluka. Enfim, essa família aí, né? Cadê os psicólogos no mundo de Hunter x Hunter? Pitou ser um gato fez ela ser mais cruel. Realmente, né? Se a gente for puxar aí pro fato de que gatos gostam de brincar com as presas, a gente vê as habilidades que a Pitou desenvolve. Talvez o que fez ela ser mais cruel do que ela realmente seria normalmente é porque tem DNA de gato no rolê. Serriadnish tem a cabeça do Pyro. Vem daquele quadro famosíssimo em que ele mostra as coleções de partes humanas e que entre todos os olhos ali do clã Kurta tem uma cabecinha que lembra muito a do Kurapika. Mas como o Kurapika só perde a cabeça metaforicamente, quem é o outro personagem que a gente conhece que tem esse cabelinho de cuia, né? É o Pyro, o melhor amiguinho ali do Kurapika. Se for, o bicho vai pegar muito mais ainda, porque aguarde. A Mate vai matar o Hisoka. O Hisoka tá caçando toda a Genei Ryodan, mas justamente a única membro ali que ele tem algum vínculo, e que justamente quando ele foi ressuscitado, a única que ele deixou de matar foi ela, seria aí talvez até poético o fato de que no último momento, o último membro que vai faltar vai ser ela, e aí ela vai realmente matar o Hisoka, porque sei lá, ele vai mostrar um pingo de humanidade e falar, putz, ela foi minha amiga, e aí nesse vacilo ele morre. Vamos ver. Komugi e Meruem morrem casados. Vem muito dos simbolismos nas últimas jogadas que eles fizeram quando o Meruem já estava envenenado pela bomba. Tem ali a questão das defesas do rei no jogo caindo, mas simbolizando que ele estava se abrindo para ela naquele momento final. E aí a Komugi aceita ficar ao lado dele, colocando as duas pecinhas juntas. E por fim, as frases que eles repetem quando já estão indo dessa para melhor são meio que uma adaptação dos votos de casamento que as mulheres no Japão feudal faziam para os maridos. Eu achei bem fofinho. A humanidade é uma das calamidades. Volta ali para a questão de que, no geral, a nossa espécie humana seria mais forte do que formigas quimera, por exemplo. E que, dependendo de como a gente for analisar, a espécie humana tá no nível A de perigo, o mesmo nível das espécies lá do continente negro. Então, talvez a humanidade, a nossa habilidade de usar o NEM, pode ser aí resquício evolutivo de que a gente herdou algo de uma espécie do continente negro, sei lá, dá pra fazer umas teorias muito loucas em cima disso. Sheila virou um Hunter? É a pessoa que aparece ali na Vila dos Kurta e que o Kurapika e o Pyro ajudam ela ali, acabam expondo um pouco ali dos segredos da vila. Ela só tava querendo realmente ser um grande Hunter, ela estava buscando um livro que por coincidência estava nessa vila, né? O livro do The Hunter. E enfim, fica a dúvida aí de qual foi o destino dessa personagem que causou ali o destino trágico do Kurapika e toda a galera dele. A aula de inglês do Kurapika. É muito comum que essas obras japonesas assim lancem materiais tipo audiolivros, né? Os famosos CD-dramas, Digimon tem um monte. Hunter x Hunter não seria diferente. E o mais bizarro deles é um que tá até no YouTube com legendas em inglês, vocês podem ver, que é a aula de inglês do Kurapika para um exame que nunca vai ser aplicado. É basicamente ele ensinando ali pro Leório, que tava estudando pra prova de medicina, só que eles dois estão claramente bêbados. Não sei nem como descrever. Por que o Kurapika estaria bêbado ensinando inglês? Esse CD-drama é bizarro. Escuta lá, tem 5 minutos. A conspiração da Associação Hunter e Arena Celestial. Essa aí é uma teoria que eu acredito fervorosamente. Porque na Arena Celestial, a gente vê que muitas pessoas são introduzidas ao NEM, queira elas ou não. Então pode ser que tenha aí uma coisa amarrada entre essas duas organizações, que é justamente uma conspiração, ó. A ideia de que você só se torna um Hunter mesmo depois de pegar sua licença e aprender a usar o NEM é no mínimo suspeito.
O Jin tomou um socão do Leório de propósito. Volta lá na questão de qual é a habilidade do Jin. Ele precisa entrar em contato com a habilidade da outra pessoa para ele copiar. Então, de repente, ela até viu que o socão tava vindo, mas ele falou, pô, um soco que se teletransporta é interessante. Vou deixar bater aqui na minha cara, que aí eu pego esse poder pra mim, né? Hisoka tá na Baleia Negra disfarçado. Isso aqui, na época que eu montei o Iceberg, setembro de 2022, era só uma teoria. Aí o Togashi veio estragar meu Iceberg, porque em outubro ele lançou mais alguns capítulos e realmente mostrou que o Hisoka tava lá. Eu deixei isso aqui e não tirei do Iceberg pra mostrar que ele estava um mês à frente do Togashi. A Little Flower do Gensuru e a Miniature Rose do Netero. O poder do Gensuru lá em Grid Island era chamado de Little Flower, uma pequena flor. E ele usava ela para explodir as pessoas ali individualmente, né? E aí, qual foi a técnica que o Netero usou para derrotar o Meruem? Foi justamente uma bomba atômica que desaflora como se fosse uma rosa em miniatura. Daí até o nome que os países que desenvolveram essa bomba deram para ela, né? Será que o Togashi planejou tudo isso? Gênio? Difícil falar que foi foreshadow, pode ser mais referência de trás pra frente. Camada 5. Com certeza aqui é só conspiração. Os livros Norte e Sul do Continente Negro. Vem da ideia de que os registros lá que o Jin tá procurando, da jornada ao Novo Mundo, mostram só o lado oeste e o leste desse novo continente, né? Então será que existiriam mais duas edições explicando o que existe no norte e no sul dele? Tá aí material para mais 30 anos de publicação do Togashi. O novo anime de Hunter x Hunter em 2024. É só o fato de que se você fizer as contas entre 1999, que saiu o primeiro anime, e 2011, tem a mesma distância que entre 2011 e 2024. Mas não tem nenhum anime confirmado, pelo menos por enquanto, né? Aí no dia seguinte que eu postar esse vídeo sai, né, que vão adaptar aqui os arcos que ainda não foram. Mostra que eu tô errado, Togashi, vamos. Leório e Binote cresceram na mesma cidade. Pra quem não lembra, quem é o Binote? É aquele cara com as tesourinhas que a Bisque usa pra treinar o Gon e o Killua durante Grid Island. A gente vê no backstory dele que ele nasceu numa cidade ali, meio favela, umas coisas penduradas, e que, coincidentemente ou não, lembra bastante a backstory do Leório, que a gente vê no anime de 99 principalmente, né? Vai que os dois são da mesma cidade. O Gon adulto ficou cabeludo porque treinaria igual ao Netero. Como os dois são do reforço, os dois são treinados ali no Shigen Ryu, talvez se o Gon fosse ficar adulto de verdade, treinar o Nen dele de um jeito normal, ele faria a mesma técnica ali de ficar socando sem sair do lugar igual ao Netero, e aí deixaria o cabelão crescer. Então quando ele pega esse atalho aí pra virar um adulto instantaneamente, meio que seria uma referência ao que ele poderia ter feito no futuro. Pode ser, pode não ser, pode ser simplesmente o fato de que o corpo dele envelheceu instantaneamente ali uns 20, 30 anos, né? E aí o cabelo cresce. O Zeno já foi o Zodíaco do dragão. Galera fala isso só porque ele tem a temática de um dragão na roupa, na técnica, em tudo mais. E meio que os Zodíacos têm isso também. Mas não tem evidência de nada pra isso. Mesma coisa falar que o Goreino é o próximo Zodíaco do macaco. Só porque os poderes dele são baseados em macacos. Pode ser, né? Se for depender dessa galera aí. O Jin é a mãe do Gon. Essa é a melhor teoria disparada desse iceberg. É a ideia de que lá nas cartas de Grid Island existe a carta das Pedras da Gravidez, que faria qualquer usuário, seja homem ou mulher biologicamente falando, ter aí uma gestação de um bebezinho. E aí existe uma menção ali dos outros GMs de que todas as cartas do jogo foram testadas. Todas, inclusive essa. Então alguém teve que ficar grávido, né? E aí os fãs gostam tanto dessa teoria que vocês estão vendo aí na tela a fanfic desenhada do Jin testando isso aí. Se você já achou isso aí meio cursed, não pesquise como eram as artes originais dessa carta lá no mangá, na primeira vez que o Togashi apresentou elas. Sério, não pesquise. E aí, amarrando nisso, abandonar o Gon era um plano do Jin para preparar ele para o mundo. É o pior pai
dos animes, né? Ah, não, esse mundo é muito cruel, então vou deixar meu filho ter que aprender a se virar porque só assim ele vai ser bom o suficiente. Se ele quiser vir atrás de mim, né, deixei essa caixinha aqui, aí ele vai ter que aprender a usar o Nen por conta própria. Não, teoria horrível. O Jin só é um merda mesmo. Duvido que ele tenha planejado tudo isso. A tatuagem da Ryodan é um Hatsu em grupo. Fazer essa tatuagem envolve algum tipo de poder é muito mais interessante. Seja um poder que, sei lá, faça com que eles não possam se trair entre si, por isso eles estão todos ali muito bem vinculados, e aí o Hisoka, que tinha a tatuagem falsa, foi o único que conseguiu trair eles e tal. Pode ser isso, ou pode ser uma coisa muito mais imediata, né? Sei lá, quem tem a tatuagem tem os próprios poderes ampliados, por isso eles são muito mais fortes do que outros Hunters que treinaram por anos e anos, têm habilidades muito mais... Pode ser que essa tatuagem seja aí uma habilidade desenvolvida em grupo. Togashi tá secretamente escrevendo outro mangá. Aí volta lá na ideia do Suishida, né? É um pseudônimo que pode ou não ser o Togashi, porque convenientemente durante os hiatos de Hunter x Hunter foi que Tokyo Ghoul teve mais capítulos. Será que é coincidência? Será que o fato do Togashi passar anos e anos sem publicar nada dá tempo pra qualquer outro mangá fazer sucesso? Eu acho muito mais plausível, né? Camada 6. Eu já não acredito em mais nada daqui pra baixo. A Associação Hunter só existe para recrutar pessoas para viagem ao Continente Negro. É uma expansão daquela teoria ali da conspiração entre a Associação Hunter e a Arena Celestial. Meio que o plano a longo prazo seria pegar as melhores pessoas, né, os Hunters, treina Nen nelas para elas serem pessoas muito fortes, porque querendo ou não, quem fundou a Associação Hunter foi o Netero. E aí o Netero, o Zig, essa galera foi pro Continente Negro em algum momento. Talvez o que eles viram por lá falou, precisamos treinar uma galera aqui porque alguma hora pode dar ruim. E aí, né, Hunter x Hunter como um todo seria uma grande conspiração para esse arco final do Continente Negro. O Togashi já está morto. Isso aí é uma teoria de muito mau gosto que, enfim, dizem que o Togashi já foi de base há muito tempo, é só foto do papel, da mão, ele não dá mais entrevista, enfim. Esquisito. O Gon é um pai ausente igual o Jin. Aí volta naquela teoria, né, de que o Gon não é virgem, de que as mulheres que pararam ali na Ilha da Baleia tiveram encontros com ele e que aí ele já teria filhos e que os filhos do Gon também estão atrás do pai e o Gon nem sabe disso. O Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho aconteceu no Continente Negro, que na outra obra do Togashi, o mundo espiritual, né, o Rei Kai, onde aconteceu o Dark Tournament, olha o nome, lá também é um lugar meio que fora do mundo tradicional, onde só pessoas especiais, monstros e tal, têm acesso. Então talvez ali seria o Continente Negro? Será que teremos o crossover de Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho? É tudo no universo compartilhado e o Togashi nunca nos disse? O Wing queria matar o Gon, junto ali com o Wing falsificou o teste da água dele. Isso aí é conspiração da maior de todas, né? Que o Wing também é um personagem que usa o Nen do reforço, como Gon, como Netero. Só que a personalidade dele é muito mais próxima de um manipulador, ou poderia ser até de uma outra categoria, mas que com certeza não bate com a galera do reforço. Então a ideia seria de que, naquele momento em que ele joga o Nen dele pra cima das crianças, ele tava querendo matar elas, ele viu ali o potencial das duas, só que aí como elas eram muito poderosas, na hora que ele começou a explicar ali, ele manipulou o resultado dele pra água transbordar. Que ele fala, não gente, eu sou do reforço, confia, galera do reforço é honesta, pode confiar em mim, não vou te matar não, dá as costas mesmo. Então sei lá, né, uma teoria aí que, tem bastante coisa, né? Ele mentiu pra eles ali no começo, não queria treinar os dois. Sei não. Jesus e Buda eram usuários de Nen. Isso aí é na verdade uma teoria roubada de Shaman King, em que lá, né, quando a pessoa ganha ali o torneio dos xamãs, ela pode meio que moldar o mundo pra crença dela. E a ideia é que Jesus um dia foi um xamã no mundo de Shaman King, e aí ele ganhou o torneio e fez o cristianismo. O Buda a mesma coisa, ganhou ali um torneio xamã na época dele e fez o budismo. Aí sei lá, adaptaram isso pra em Hunter x Hunter, eles serem usuários de Nen. Nem faz sentido. Os poderes de Jesus andar na água era habilidade de Nen? Essa galera é fogo, viu? Camada 7.
O Gon entrou em coma quando era criança. Hunter x Hunter é um sonho. Isso aí tem que ter em todo iceberg, né? A galera só sabe fazer iceberg se for pra criar a teoria de que é tudo horrível, é tudo um sonho. E aí o Gon, quando era criança, ele na verdade ele não sobreviveu ao ataque daquele urso. Ele morreu. E aí tudo que acontece, vai existir poderzinho? Vai existir formiga que come ser humano? Tá maluco, isso aí é tudo um sonho. Claro, né, que eu deixei isso aqui no final como piada, como aí uma sátira aos conteúdos de iceberg que a gente encontra aí pela internet, né? Não à toa eu preferi fazer o meu aí porque, enfim, os outros icebergs de Hunter x Hunter era teoria desse nível pra baixo. Mas por hoje chega, meu papel tá cumprido. O Togashi só sentiu vontade de dar novas informações pra deixar esse meu vídeo instantaneamente errado em vários pontos. É óbvio, mas e se esse fosse meu plano o tempo todo? Então deixa aí nos comentários qual dessas teorias bizarras você passou a acreditar, e também qual delas você achou a mais sem noção. E se quiser me agradecer financeiramente, Pix na tela, eu ficarei muito feliz. Antigamente o AdSense já justificava uma semaninha de esforço, mas agora, né, quando o YouTube me deixa monetizar, 90 centavos a cada 1000 views é de ferrar. Então se você me der R$1 agora, não precisa me dar nada pelos próximos 1000 vídeos. E falando neles, aproveite e assista alguns dos vários que eu recomendei durante esse aqui. Só clicar no que estiver aparecendo aí na sua tela.